E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data 13 do mês 7 de 2026. Hoje é uma segunda-feira. Vamos ver Êxodo 14, nós paramos no versículo 19 a 21, que está escrito assim: E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Vamos ler na versão a mensagem? E em seguida o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda. E o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu o primeiro acampamento na escuridão e inundou o outro com luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental, que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se tornou em estrada, depois que as águas foram divididas. Vamos começar com a oração, amém, agradecendo a Jesus por mais um dia, agradecendo a Ele por a gente ter chegado até aqui, não é? E eu quero agradecer a Deus porque por esses dias eu não estava muito bem. Deus, Ele me concedeu forças, né? Por isso que eu passei 2 dias sem gravar, mas eu não parei, amém? Eu retornei assim que eu pude. Então que você venha estar em constante oração para quando você precisar, você ter reserva de oração, sabe? Porque nem sempre nós vamos ter picos, né? Nós somos cristãos, somos crentes, nós estamos em constante guerra. Vai ter momentos que a gente vai precisar recuar, né? Vai ter momentos que a gente vai precisar parar um pouco. Como aqui o povo de Israel, eles estavam parados. Eles estavam marchando no sentido de que eles estavam tendo fé que Deus ia fazer, que Deus ia abrir. Mas tem momentos nas nossas vidas que a gente tem que deixar Deus agir, a gente tem que parar. A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar do nosso psicológico, da nossa mente. Quando a gente não estiver bem, sem forças espirituais, a gente tem que se revestir de oração. Porque os ataques, eles são constantes sobre a nossa vida, amém? Mas Deus, Ele é fiel. E como está escrito aqui, que Deus, Ele mudou a posição das coisas para dar vitória ao povo de Israel. E talvez naquele momento eles não estavam entendendo porque o cenário de mudança, né? Talvez você não esteja entendendo porque que está mudando as coisas na sua vida. Mas por mais que você não entenda, é porque Deus, Ele quer te dar vitória. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo, não murmure, só adore. Peça a Deus para ter a presença dEle, para continuar com a presença dEle. Porque o mar aqui vai ser aberto para todos, mas nem todos vão estar realmente querendo a presença de Deus. Para o povo do Egito, porque o povo do Egito, Deus permitiu com que eles perseguissem só até o meio. E Deus, tem momentos que Deus, Ele não basta, né? Tem um hino que diz assim, que Deus, Ele põe limite nas águas, ou seja, tem momentos que Deus, Ele dá um basta na situação, amém? E aqui
Deus, ele mudou as coisas, né? Mudou para dar vitória. Então, como é um devocional, que você venha colocar o que foi que mudou para você, né? Você escreve o seu dia a dia como um diário, né? Você fala assim, ó, tem mudado isso, tem mudado aquilo, que o Senhor venha me dar sabedoria para eu lidar, que o Senhor venha me ajudar, para eu não murmurar, para eu continuar na tua presença, independente da situação. Porque aqui esse mar, ele abriu para Josué e para Caleb, que foram os dois que conquistaram a terra desse povo aqui. Os únicos que sobreviveram foram Josué e Caleb. Então a quantidade aqui eram muitos, né? Mas a qualidade era pouca. Então que você venha orar, fala, Senhor, que eu seja a qualidade, que eu não seja só o número, né? E aqui talvez para muitos o interesse era só que Deus abrisse o mar para que eles passassem aquela situação, para que eles saíssem da dificuldade, né? Tem pessoas que elas não querem que Jesus, não é? Elas só querem que Jesus faça para elas. Elas não querem realmente a presença de Deus, né? Elas só querem solução. Mas tem pessoas que vão além, né? Glória a Deus por isso. Tem pessoas que falam, não, eu quero Jesus. E aqui, no versículo 19, o anjo de Deus aqui é uma teofania, né? O anjo de Deus aqui é Jesus, que ele não tinha se revelado ainda, né? Então, para quem quer Jesus, isso aqui é muito importante, né? Quando ele chega, né? Então, para quem quer Jesus, meus irmãos, esse é o melhor momento que tem. Ele nem abriu o mar ainda, mas para quem quer Jesus, isso aqui... E para quem quer Jesus, a presença dele é tudo, amém? Por quê? Porque Jesus, ele faz falta. A presença de Jesus, ele é tudo. Mateus 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde estiver o nosso foco, ali o nosso coração vai estar, a nossa prioridade, né? E tem pessoas que a prioridade dele é Deus. Tem pessoas que a prioridade dele é Jesus. Tem pessoas que a presença de Deus vale tudo, amém? Por mais que ele ainda não tenha aberto o mar, não tenha feito, mas a presença dele na situação é suficiente. A gente sabe que ele vai fazer, a gente sabe que ele vai abrir, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a gente sabe que alguma coisa ele vai fazer. Então é por isso que a gente se importa tanto com a presença de Deus, porque ele fala, Senhor, a tua presença. A gente quer o Senhor conosco, amém? Como Moisés, nem nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Ou seja, Moisés dizendo, olha, eu não quero só a situação resolvida, eu quero o Senhor também. Então tem pessoas que elas amam Deus, né? Isso como Maria, né? Vamos ler ali em João 11, que fala a respeito da morte de Lázaro. Que para quem quer Jesus, a gente nem se importa tanto assim quando o mar se abre. O nosso interesse é Jesus chegar. Vamos ler aqui João 11, 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Vamos ler aqui também no 32. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 34, e disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E aqui no versículo 43 está escrito assim, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. No 44. E o que estivera morto saiu, tendo mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desliga-o e deixe-o ir. Então, para quem quer só mar aberto, sabe? Para quem quer só vitória, não importa muito Jesus, né? Tem pessoas que realmente não se importam por Jesus, não, meus irmãos. Elas não têm interesse em crescer na presença de Deus, elas não têm interesse em se humilhar. Mas para quem quer Jesus, isso aqui é muito importante. Porque a gente não quer só o milagre, sabe? A gente não quer só a bênção, a gente não quer só a vitória, né? A gente quer Jesus, a gente quer realmente que Jesus chegue. E para Maria era muito importante, eu acho que ela sentia saudade de adorar Jesus, né? Eu sei que a presença de Deus ela está em todos os lugares, meus irmãos, mas tem momentos que a presença de Deus ela está mais constante nas nossas vidas, né? Eu creio que tem pessoas aqui que têm essa visão espiritual, de que Jesus ele está em todo lugar, mas a presença dele, sabe? A presença é evidente dele. A presença clara dele não está em todos os lugares. Nós temos que nos humilhar para que ele esteja mais presente. Então aqui no versículo 30, João, deixa eu colocar aqui a referência, né? João 11, nós lemos o 17, que fala quando ele chegou, né? Lemos o 32, que fala sobre Maria, 43 e o 44.
Aqui fala a respeito da ressurreição, que Jesus tinha demorado, na nossa mente, Jesus tinha demorado muito, né? Porque ele demorou 4 dias. Então é muito difícil, muitas das vezes, nós lidarmos com a espera de Deus, né? E aqui para abrir o mar, Deus ele também demorou. Não foi assim de imediato, demorou na nossa visão, porque Deus não demora, ele chega no tempo certo. Mas nem sempre a gente sabe lidar com essa demora. Mas para quem ama Jesus, né? Para quem quer a presença de Deus, a gente não se importa tanto assim, mas tanto com o milagre, né? A gente quer a presença de Deus. Então, quando você estiver passando por problemas e dificuldades, você fala: Jesus, que eu não quero só esse problema resolvido ou só esse milagre, eu quero o Senhor nessa situação. Porque vai demorar, mas vai chegar. E aqui para Marta e para Maria, Jesus chegou, só que Marta não adorou a Jesus, né, como ele merecia. Porque Marta, ela simplesmente, quando Jesus chegou, a posição dela foi: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela falou assim: olha, se o Senhor tivesse chegado antes, esse problema já tinha sido resolvido. Mas Maria era diferente, sabe? E Deus, ele ama pessoas diferentes. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes, amém? Para a glória de Deus. Então, quando Jesus chegou para Maria, ela primeiro adorou e depois contou o problema. Olha o segredo. Então, você tem que primeiro adorar Jesus, amém? E aqui Salmos de número 37 fala sobre isso. Salmos de número 37, o 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Vamos colocar aqui a referência, Salmos, o 37, do 3 ao 6. Então Deus, ele quer que a gente seja intenso na presença dele, que a gente não pare, amém? Maria, ela não parou, amém? Ela não parou de adorar, isso aqui é o mais importante. Então que o nosso coração esteja disposto a adorar Jesus, amém? Que a nossa visão não esteja no mar, não esteja no Egito e não esteja na terra. Que a nossa visão esteja em Jesus. Que a nossa visão esteja em Deus. Porque aqui no versículo 19, ele chegou, né? Isso para nós é uma parte muito importante, porque a gente ama Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, que ele chegue. Então, para você que você tenha orado, Jesus está falando assim: olha, eu cheguei nessa situação. Então, que você venha acalmar o seu coração. Eu passei esses dias sem gravar e falei: meu Deus, tem coisas que a gente não espera, né? Tem coisas que vêm que a gente não conta, né? Como o povo de Israel, eles não estavam contando que Faraó viria novamente persegui-los. Tem situação que a gente passa que a gente não espera, né? Mas que a gente, apesar das situações, a gente continue com Jesus, que a gente continue querendo a presença de Deus. Que Deus, ele seja a nossa principal prioridade, sabe? Que a gente tenha realmente sede de Deus, que a gente queira a presença de Deus. Porque eu parei um pouco de gravar os vídeos, mas eu não parei de adorar a Deus, né? E Jesus, ele não tinha chegado para Marta e para Maria. Mas a Maria não parou de adorar porque Jesus não chegou. Então que apesar de tudo e de todos os ventos que têm se levantado na sua vida, na sua família, no seu comércio, no seu trabalho, aonde for, seja lá o que for que tenha se levantado, não pare de adorar Jesus, não pare de buscar a presença de Deus. Que você, se você não tiver forças, mas pelo menos coloque hinos, leia a Bíblia, busque alguma maneira de atrair a presença de Deus, amém? E aqui no versículo 20 fala que Deus, ele mudou as coisas de direção, mudou a nuvem, mudou a coluna. E no versículo 21 fala que Deus, ele abriu o mar, que ele mandou Moisés estender, né, a sua mão e fez retirar o mar. E Deus está falando assim, que Deus, ele sabe como retirar essa situação para te dar vitória. E o Deus que retirou o mar é o Deus que pode fazer qualquer coisa na sua vida, amém? E Deus, ele fez retirar aquela situação para dar vitória ao seu povo. E Deus, ele vai retirar situações contrárias e difíceis na sua vida para te dar vitória, amém? E o povo de Israel, ele viu que Deus era fiel na vida deles, e você também vai ver. E o inimigo também viu. E o inimigo também vai ver que Deus, ele é fiel na sua vida, amém? Que você continue com a presença de Deus. E que a presença de Deus seja a sua principal prioridade. Que Deus, ele seja o seu foco, porque se Deus for o seu foco, quando o mar não for aberto, você vai querer a presença de Deus. Amém?
E o anjo chegando aqui simboliza Jesus. E Jesus está falando que está chegando nessa situação, amém? Deus te abençoe. Continue adorando a Jesus.